Olá, querido irmão, querido amigo, seja bem-vindo ao nosso canal, seja bem-vindo em mais um Conversando com o Ateu. Para hoje, nós veremos aqui uma problemática que é levantada e nós vamos ver então aqui sobre o problema do mal. Certa vez, eu estava conversando com um ateu e ele, questionando a minha fé, jogou algumas indagações como provas de que Deus não existe. Quais foram ali as suas indagações? O problema do mal. Ele começou a falar, olha, Deus não pode existir porque o mal existe. Deus não pode existir porque maldades na face da terra é uma realidade. Então, se o mal existe, Deus não pode dessa maneira existir. Inclusive, ele começou a dizer que muitas pessoas dentro do cristianismo começam a usar o cristianismo para benefício próprio. Muitos pastores têm se levantado para roubar dinheiro dos fiéis. Muitas pessoas, em nome do cristianismo, têm realizado ao longo da história coisas deploráveis, coisas que são ruins à humanidade. Então, a conclusão que ele chegou diante desse argumento que ele trouxe era que Deus, ele não existe. Como que você responderia a essa indagação? Como que você poderia argumentar um pouco sobre isso? Ele trouxe aqui a problemática da existência do mal. Para ele, anularia então a possibilidade de Deus existir. Quero ler um texto com você que está em Abacuque, capítulo 1, versículo 13. Esse texto, ele diz assim: Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a vexação, que é a opressão. Não podes contemplar pois olhas para os que procedem aleivosamente e te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele. Este versículo aqui está dizendo que Deus é tão santo, ele é tão puro de olhos, que ele não pode nem ao menos contemplar o mal. Ele não tem contato com o mal. Isso é interessante. Eu quero que você guarde esse versículo no seu coração. Será que Deus e o mal, eles podem coexistir? Será que eles podem existir numa mesma realidade? Meus irmãos e amigos, quando nós olhamos para a Bíblia, o que nós vemos? A Bíblia mostra a existência de um Deus que é santo, que é bom, que é justo, que é misericordioso, que não tem contato com o mal. A Bíblia começa a mostrar ali as características de Deus, começa a mostrar os atributos de Deus. Então a Bíblia mostra a realidade da existência de Deus e começa a mostrar para nós, revelar para nós este Deus, para que dessa maneira nós possamos o conhecer. Por outro lado, nós enxergamos no mundo a realidade do mal. Nós vemos coisas ruins acontecendo, como assaltos, criminalidade, mortes, doenças, fomes, assassinatos, injustiça, perversão sexual. Muitas coisas ruins têm acontecendo. E aí, qual é o argumento ateu diante disso? Já que a Bíblia diz que Deus existe, Ele é bom, santo, quer o melhor para mim e me ama, mas eu estou vendo à minha volta a realidade do mal, como que eles começam a indagar? Olha só a indagação deles e os argumentos que eles trazem. O que eles vão dizer? Para eles vão dar o checkmate nessa questão. Se Deus existe e Ele pode refrear o mal, mas Ele não faz, então Deus é mau. Se Deus existe e Ele é todo poderoso, como a Bíblia realmente diz que Ele é, e Ele tem todo o poder para refrear toda a maldade no mundo, mas Ele não está fazendo e Ele não faz, porque não quer, então esse Deus, ele tem um pingo de mal dentro de si. Então, é o argumento deles. E se Deus existe e não pode refrear o mal, então ele não é onipotente, como a Bíblia fala que Deus é onipotente. Se Deus existe, mas ele não pode, é incapaz de acabar com toda a maldade, então esse Deus não é onipotente. Ou seja, dessa maneira, eles vão dizer que a realidade do mal, na verdade, anula a existência do Deus da Bíblia. Então, para eles estão dando um checkmate nessa questão, mostrando a realidade do mal, que não dá para coexistir com o Deus da Bíblia, esse Deus que é
todo-poderoso, que poderia acabar com o mal, mas não está acabando. Esse Deus que me ama, que poderia refrear o mal, mas não está refreando. Então eles vão dizer que, na verdade, esse Deus não existe. É apenas uma imaginação, fruto da nossa imaginação. Mas vamos ver o que realmente a Bíblia diz sobre isso. A Bíblia traz respostas. E quando nós argumentamos à luz da palavra de Deus, nós podemos ter resposta para isso. Como é que pode o Deus da Bíblia coexistir com a realidade do mal? Como que as duas coisas podem ser reais ao mesmo tempo? A Bíblia vai mostrar e vai dar respostas para isso. Muitas pessoas, de diversas maneiras, tentam trazer vários argumentos para explicar esta questão. A questão aí da problemática do mal e a existência de Deus. Mas nós veremos aqui à luz da Bíblia um argumento que seja mais esclarecedor para mostrar a possibilidade de fato Deus existir e o mal existir também. Por que que o mal existe se Deus ele existe? E aqui a resposta está sobre o livre-arbítrio. Meus irmãos e meus amigos, é sobre isto que nós vamos agora argumentar a partir de então. Deus, ele possibilitou e deu para nós o livre-arbítrio. O livre-arbítrio, então, ele traz a possibilidade da existência do mal, da existência do pecado. E eu gostaria que você acompanhasse comigo esta linha de raciocínio para você perceber como a Bíblia ela vai explicar esta questão da problemática do mal. Primeiro, vamos aqui analisar e pensar um pouco como que a Bíblia ela mostra para nós como que o pecado então surgiu. O pecado ele teve o seu início no surgimento seu, no campo angelical, no céu. A palavra de Deus, em alguns textos do Antigo Testamento principalmente, irá mostrar para nós que um anjo muito especial, um anjo bom, um anjo perfeito que Deus havia criado, como Deus tudo cria, tudo bom, tudo perfeito, todos os anjos também. E teve um anjo que ele começou a olhar para o trono de Deus e começou a planejar um golpe de Estado. Ele começou ali a planejar realmente roubar o trono de Deus. Então, ele começou a olhar para si, ver toda aquela sua beleza, olhou para Deus, viu como Deus era muito mais grandioso, ele começou então a desejar estar no trono de Deus. Então ele planejou, eu subirei o ponto mais alto, eu me assentarei no trono do Altíssimo, eu serei aclamado, eu serei adorado. A palavra de Deus mostra que ele conseguiu ludibriar 1/3 dos anjos. 1/3 dos anjos ele conseguiu então ludibriar. E foi desta maneira que ele, usando o seu livre-arbítrio, porque Deus criou os seres angelicais com livre possibilidade de escolha também, um livre-arbítrio, ele usando do seu livre-arbítrio fez mau uso do seu livre-arbítrio. E ele então optou a não adorar a Deus, mas ele quis então desobedecer a Deus. Ele quis então se rebelar contra Deus. E dessa maneira então surge Satanás e surgem os demônios, os seguidores, os seres angelicais que seguiram Satanás. Então, o problema do mal ele começou nesta esfera angelical. Logo em seguida, o problema do mal ele também passou a ser uma realidade também na esfera humana. Quando Deus ele criou então Adão e Eva, essa história é relatada e contada para nós nos primeiros capítulos de Gênesis. E ali em Gênesis capítulo 3 nos é mostrado que, primeiro, Deus ele tinha dado uma ordenança para Adão e para Eva, para que eles não comessem de um fruto especial, que era o fruto do conhecimento do bem e do mal. Mas eles, sendo ludibriados ali por Satanás, eles escolheram, por livre e espontânea vontade, escolheram comer daquele fruto. E Deus tinha falado, quando vocês comerem desse fruto, vocês então morrerão, vocês se tornarão pecadores. E eles, usando o livre-arbítrio, eles comeram do fruto desobedecendo a Deus. Agora, a realidade do mal passou também a existir na esfera humana. Perceba bem, por que Deus, algumas perguntas podem surgir na nossa mente, por que Deus, se Ele é todo poderoso, onisciente, Ele sabia que o mal poderia existir ou iria existir, por que Ele criou Lúcifer? A gente também pode ficar pensando,
Por que que Deus, então, sabendo da existência do mal, por que que ele colocou aquela árvore no jardim do Éden? Não seria muito melhor ele não ter colocado aquela árvore e não ter dado a possibilidade de Adão e Eva escolher comer daquela árvore? Não seria muito melhor? Até então, se Deus tivesse arrancado aquela árvore ou não plantado aquela árvore, não deixado aquela árvore no jardim, Adão e Eva não teriam desobedecido a Deus, não teriam comido daquela árvore. Isso significaria que até hoje nós estaríamos vivendo ali na beleza, na pureza do jardim do Éden. E nós não teríamos sofrido com as mazelas do pecado, porque o pecado não se tornaria uma realidade. São perguntas que surgem em nossa mente. A resposta está aqui, na questão do livre-arbítrio. Meus irmãos, Deus ele não queria se relacionar com pessoas robóticas. Ele não queria se relacionar com pessoas de uma maneira muito mecânica. O livre-arbítrio, ele traz para nós a possibilidade, inclusive, de desobedecer a Deus. Deus, ele de fato quer se relacionar conosco de uma maneira livre. Ele quer que nós usemos do nosso livre-arbítrio para que nós possamos escolher a Deus. É por isso que os anjos tiveram livre-arbítrio. Eles poderiam se relacionar livremente com Deus ou não se relacionar com Deus. Adão e Eva, eles, pelo caso de ter o livre-arbítrio, eles poderiam desobedecer a Deus ou não. Deus ele queria que a humanidade escolhesse servir a Ele de livre e espontânea vontade. Deus queria que a humanidade escolhesse amar a Ele por livre-arbítrio, e não porque não existia possibilidade para não pecar. Perceba bem, se Deus não tivesse dado o livre-arbítrio para Adão e Eva, se Deus não tivesse colocado ali uma possibilidade para Adão e Eva pecarem, como no caso ali da árvore do conhecimento do bem e do mal, o homem não usaria o seu livre-arbítrio e o homem não escolheria a Deus de uma maneira livre. Ele seria apenas um robô vivendo ali nos parâmetros que Deus determinou para eles. Olha só, vamos ilustrar essa questão aqui. Imagine você que seja casado com seu cônjuge, imagine aí que talvez vocês tenham aí uns 10 anos de casamento, uns 10 anos de relacionamento. Em todo esse tempo, você sempre imaginou que a sua esposa ou seu esposo sempre te amou de uma maneira livre. Mas daí você vai descobrir, depois de 10 anos de casado, que o seu cônjuge, na verdade, só esteve com você por falta de opção. E aí você descobre que o seu cônjuge só viveu com você porque não teve outra escolha. Foi forçado a estar com você. Ele não teve uma escolha ou outra possibilidade para escolher uma outra pessoa. E ficou com você todo esse tempo porque não tinha outra escolha. Como você se sentiria nessa questão? Eu creio que você não se sentiria amado. Eu creio que você se sentiria, de certa forma, até traído. Você não sentiria realmente que a outra pessoa estava te valorizando, porque ela só esteve com você porque não tinha outra escolha. Mas se ela tinha outras possibilidades, se seu cônjuge poderia escolher outras pessoas para se relacionar, para namorar, para se casar, mas escolheu você dentre várias, isso significa que de fato ela te ama. Isso significa que de fato ela tem um amor especial por você. E você não duvida porque ela poderia ter optado por outras pessoas. Mas apesar de ter outra escolha, ela livremente escolheu você. Aí está a definição do amor. E Deus ele não queria ter conosco um amor possessivo. Ele não queria se relacionar com a gente dessa maneira. Olha, eu amo tanto vocês que não vou deixar vocês aqui escolherem se afastar de mim. Eu vou colocar uma cerca aqui e vocês só terão um relacionamento mecanizado comigo. Vocês não terão escolha de escolher diferente. Isso não seria amor. Isso aí seria o que a gente poderia talvez chamar de um certo de amor possessivo. Qual seria então a definição de amor possessivo? Sabe o que é amor possessivo? Amor possessivo é um tipo de relacionamento em que um parceiro controla o outro, limitando a sua liberdade e independência. Perceba que isso não é amor verdadeiro. Perceba a definição de amor possessivo. Não é esse tipo de amor que Deus queria ter conosco. Se Deus não tivesse dado para nós, tanto anjos quanto seres humanos, o livre-arbítrio,
a possibilidade da gente escolher diferente, ele estaria dando para a gente, na verdade, apenas um amor possessivo. E eu criei você para estar comigo e não vou dar possibilidade de você escolher diferente. Você não vai ter vontades. A sua única vontade é para mim. Isso é um amor possessivo. Mas quando a pessoa tem a possibilidade de amar outro, mas escolhe amar a Deus, isso significa que a pessoa de fato está amando a Deus por livre vontade. É esse tipo de amor que Deus espera que as pessoas tenham para com Ele. Um amor espontâneo, um amor que seja livre. Então, por isso que Deus ele criou e deu para nós, dessa maneira, o livre-arbítrio. A palavra de Deus mostra para nós versículos que falam sobre o real amor de Deus para conosco. Eu queria ler para você aqui Jeremias, capítulo 31, versículo 3. É um dos textos, dos vários que nós temos, que falam do real amor de Deus para conosco. Este texto, ele diz assim, Jeremias 31, 3. Há muito que o Senhor me apareceu dizendo, porquanto com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Meus irmãos, a palavra de Deus mostra claramente para nós que Deus ele nos amou com um amor eterno, um amor imensurável, um amor que não dá para ser medido. É por isso que em João capítulo 3, versículo 16 também diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Um amor eterno, Deus nos amou. E esse amor eterno não dá para ser medido, é imensurável, é de tal maneira. Perceba a dimensão do amor de Deus que ele tem para conosco, para com a humanidade. Ele não quer se relacionar conosco de uma maneira robótica. Ele não quer que nós nosso relacionamento para com ele não seja de uma maneira mecânica. Ele não deseja isso, mas por isso que ele nos deu o livre-arbítrio. E dessa maneira nós podemos livremente escolher a Deus usando o nosso livre-arbítrio. Talvez uma pergunta surja na sua mente, mas possibilitar o mal não contraria dessa maneira a vontade de Deus? Possibilitar o mal, Deus ter possibilitado a existência do mal, não vai contrariar a vontade de Deus, que é um Deus santo, que não deseja que o homem viva no pecado? Não contraria? Essa é uma pergunta complexa e a sua resposta seria sim e não. E eu quero explicar aqui para você. Lá em casa, nós temos um quarto que é chamado de quarto de brinquedos. Minha esposa e eu, nós temos 2 filhos e eles amam brincar naquele quarto. E ali naquele quarto estão todos os brinquedos deles. A Jéssica, ela chega para as crianças e fala, olha gente, eu não vou ficar aqui mandando vocês todas as noites arrumar esse quarto de brinquedo. Quando vocês depois terminam de brincar, vocês mesmos precisam chegar e, por espontânea vontade, arrumar este quarto. Vocês precisam ter esse senso de organização. Então, Jéssica joga sobre eles uma responsabilidade, joga sobre eles este senso de responsabilidade que eles mesmos precisam arrumar o quarto, sem que Jéssica chegue lá e fique arrumando para eles, ou mandando eles arrumarem sempre. Eles precisam fazer isso por livre vontade, eles precisam enxergar a necessidade. Mas daí, chega uma noite em que ela vai olhar o quarto, quando as crianças estão dormindo, e ela percebe que o quarto de brinquedos está todo bagunçado, está um caos. Canetinha jogada para um lado, giz jogado para o outro, os brinquedos das crianças tudo espalhado, tudo fora da caixa. E aí o cenário de fim de mundo está montado ali. E a pergunta que a gente faz, será que isso não contrariou a sua vontade? Sim, contrariou. Olha só, isso contraria a sua vontade, pois ela preferia que eles fossem sempre obedientes. Ela preferia que eles, por livre vontade, arrumassem o quarto. Ela preferia que o quarto estivesse arrumado e eles tivessem esse senso de responsabilidade de toda vez arrumarem aquele quarto de brinquedo. Mas, por outro lado, também foi da sua própria vontade de que eles ficassem livres para escolher obedecer ou não.
porque o senso de responsabilidade, ele indica também a questão do uso do livre-arbítrio. Ela queria que eles usassem do livre-arbítrio para obedecer a ela, a mãe, de uma maneira livre, usando a sua livre vontade. Então perceba que o fato do quarto estar bagunçado, o quarto de brinquedo, contrariou a sua vontade, mas por outro lado, foi desejo dela que eles usassem do livre-arbítrio. Então perceba, meus irmãos, é assim também Deus para conosco. Ele não quer a existência do mal, ou seja, Deus não quer que nós soframos com o mal, fiquemos separados dele por causa das mazelas, das consequências do pecado. Só que ele também não quer que nós nos relacionemos com ele de uma maneira mecânica ou robótica. Então a possibilidade, ou na verdade, a realidade do livre-arbítrio trouxe dessa maneira a possibilidade do mal. Então o que a gente pode apontar aqui? O fato do mal existir, perceba bem, o fato do mal existir é prova que Deus nos deu dessa maneira o livre-arbítrio. O fato do mal existir é prova que Deus ele nos deu o livre-arbítrio. E o fato do livre-arbítrio existir é prova que Deus nos ama de verdade. Porque Deus não quer se relacionar com a gente de uma maneira mecânica. Por isso ele nos deu o livre-arbítrio, com a possibilidade de escolher diferente. Então, se Deus ele me ama de verdade, eu de fato preciso ouvi-lo. Se Deus me ama de verdade, dessa maneira, de fato, eu preciso ouvi-lo. Romanos capítulo 5, versículo 8, diz assim para nós: Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Meus irmãos, Deus ele nos ama, mesmo nós sendo pecadores. Deus ele nos ama, mesmo nós estamos aí nesse lamaçal do pecado. Qual é a conclusão que eu chego? O que nós podemos chegar como conclusão aqui? Que a realidade do mal, ela não anula a existência de Deus. Perceba bem, a realidade do mal, quando nós olhamos para o mundo à nossa volta e a gente consegue enxergar tantas coisas ruins acontecendo, isso não anula a existência de Deus. No fim das contas, a realidade do mal está mostrando para mim que Deus ele me ama de verdade. Por quê? O mal só existiu porque Deus nos deu livre-arbítrio. E o livre-arbítrio existe porque Deus quer que nós amemos a Ele de livre vontade. Ele não quer que a gente se relacione com Ele de uma maneira robótica, de uma maneira mecânica. Então perceba aí a linha de pensamento e raciocínio. Deus ele existe. E Deus nos possibilitou, ou nos deu para nós, o livre-arbítrio. Com o nosso livre-arbítrio, nós criamos a realidade do mal. Perceba bem como que é a linha de raciocínio. Não foi Deus quem criou o mal. Deus não é o criador do mal. Deus não é o criador do pecado. Deus não é o criador do mal moral. Mas os seres com livre-arbítrio, eles escolheram diferente de Deus, indo para uma outra direção. Criando assim, evidentemente, trazendo a realidade do mal na esfera, tanto angelical quanto na esfera humana. Lembra daquele ateu que eu conversei e citei para você logo no começo desse vídeo? Aquele ateu, ele levantou alguns questionamentos. Ele também disse que, olha, eu não posso acreditar na Bíblia, eu não posso acreditar na existência de Deus, não posso acreditar no cristianismo, até porque existem pessoas dentro do cristianismo que usam o cristianismo para enganar outras pessoas. Inclusive, ele começou a citar nomes de falsos pastores e falsos pregadores, dizendo, essas pessoas estão lá em tal igreja, fazendo isso e aquilo, simplesmente enganando o povo e roubando o povo, fazendo maldades em nome da Bíblia. Quero trazer para você uma ilustração. Imagine um homem que está numa feira, e ele pega ali um saco de laranjas. E todo mundo que está passando ali na rua, ele pega laranjas e começa a tacar na cabeça dessas pessoas que estão passando. Passa um e ele vai, pá, acerta a cabeça e machuca aquela pessoa com um saco de laranjas. Passa outro, ele pega outra laranja e joga na cabeça de outra pessoa, machucando aquela pessoa. Não importa se seja idoso, se seja uma criança, quem esteja passando por ali, ele começa a atacar as pessoas
com as laranjas que estão dentro daquele saco. E aí você chega também, você está passando, sem saber de nada, está passando por aquela rua. E você, inclusive, queria ir na feira para comprar laranjas. Mas daí o que acontece? Você passando ali, você é deparado então com esse acidente e uma laranja atravessa a sua cabeça. E uma laranja bate na sua cabeça e você se machuca. E aí você então, todo revoltado com aquela situação, você volta para sua casa e começa a falar: eu odeio laranjas, porque a laranja me machucou. Eu odeio laranjas porque eu fui machucado por uma laranja. Inclusive eu estava indo para a feira para comprar uma, mas agora eu desisti, não quero mais, porque uma laranja me machucou. Meus irmãos, perceba bem esse relato. Não foi em si a laranja quem te machucou, mas alguém que fez mau uso de uma laranja que te machucou. Da mesma maneira, a gente pode perceber que pessoas têm usado a Bíblia, têm usado o cristianismo, têm usado a igreja para machucar outras pessoas. O mal não está aqui. O mal não está aqui dentro. O mal não está em si na igreja, mas infelizmente pessoas têm feito mau uso do cristianismo e machucado outras pessoas, enganando, roubando e tudo mais. Mas perceba, o fato de você ter sido machucado por uma laranja faz a laranja ser agora uma fruta ruim? Óbvio que não. Você pode ir direto na fonte, você pode ir direto na feira e comprar uma laranja. Você pode ir direto num pé de laranja e pegar uma laranja dali e saborear uma saborosa laranja. Você não precisa depender daquele homem. É a mesma coisa com o que tem acontecido, infelizmente, no que a gente pode chamar de arraial evangélico. Pessoas usam da Bíblia, pessoas fazem mau uso da igreja, mau uso do cristianismo e estão machucando outras pessoas. Isso não faz com que a Bíblia seja ruim. Isso não faz com que o cristianismo seja ruim. Isso não faz com que a igreja seja ruim. Essas pessoas que de fato estão fazendo mau uso, você pode ir direto para a fonte. Você não precisa se afastar da Bíblia porque fulano disse aquilo. Você não precisa se afastar da Bíblia porque alguém te machucou com a religião, porque alguém te machucou usando a igreja, usando o título de pastor, usando a Bíblia. Você não precisa se afastar da Bíblia por isso. Você pode ir direto para o pé de laranja, você pode ir direto para a fonte, você pode ir direto para a Escritura e provar que, na verdade, Deus é bom, e provar que, na verdade, Deus é santo, e provar que, na verdade, Deus, Ele te ama. Meus irmãos, aqui está este argumento sobre a problemática do mal. Então perceba, Deus e o mal, eles podem coexistir como coexistem. E a gente pode perceber que o que trouxe a realidade do mal foi então a questão do livre-arbítrio. E o livre-arbítrio é uma prova do grande e imensurável amor que Deus ele tem para conosco. Espero que este estudo seja elucidativo para você e você possa então aí ter aprendido um pouco mais para responder às questões difíceis que as pessoas trazem para você, talvez até questionando a sua fé. E para hoje a gente vai ficar então com essa problemática do mal. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família e continue nos acompanhando nos nossos próximos estudos.